Deus é bom o tempo todo. Que privilégio poder estar com os irmãos e juntos podermos aprendermos mais um pouco da palavra de Deus. Reconheço que estar neste lugar é um pouco complexo, e aí o pastor ontem me convidou e é muito normal você não dormir à noite, né? Porque eu vi um certo dia o pastor Otávio comentando sobre o temor que há no coração quando ele vai ministrar a palavra, que há muitos anos, e esse temor é porque nós estamos diante de ovelhas preciosas, que têm um alto preço. Jesus comprou por um alto preço na cruz. E por esta razão, você tem um grande valor para Deus. E Deus, ele tem muita preocupação e desejo de que você seja abençoado de forma extraordinária. Eu te convido a ler e abrir a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo de número 6. Célebre mensagem de Cristo no Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. E em Mateus capítulo 6, ele fala sobre a providência de Deus, sobre os eternos propósitos de Deus. Mateus capítulo 6, versos 6 a 8, vai dizer assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a tua porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe, todos juntos vamos ler essa parte, sabe que o tendes necessidade antes que lhe peçais. Na providência de Deus, o Senhor, ele vê o mundo e tudo quanto ele faz de uma maneira enganjada, pela qual ele protege o mundo, ele cuida do mundo e guia e governa e ordena esse mundo criado por ele. É tão lindo quando nós estudamos sobre os atributos de Deus, nós nos aproximamos mais deste Deus com um olhar totalmente diferenciado, porque nós nos aprofundamos em entender ou compreender um pouco mais como é este Deus. A palavra do Senhor, ela declara que o nosso Deus, ele é soberano, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é o Deus conosco, ele é o Deus Emanuel, e são muitos os atributos que a Bíblia, ela declara a respeito desse Deus a quem nesta noite nós viemos buscar e adorar e bendizer. Mas uma das razões pelas quais Jesus nos orienta a respeito da oração, porque ele descortina algo no universo daquelas pessoas, é que ele diz: não faça vãs repetições, não seja como os gentios, porque o vosso Deus, o Deus que está nos céus, ele sabe de tudo quanto você necessita antes mesmo que você declare uma palavra. Porém, isto não nos isenta da nossa responsabilidade de filhos de Deus, de servos e servas de Deus, em orarmos, em buscarmos a Deus, em estarmos na presença do Senhor.
mas para abrir também o nosso entendimento acerca da providência de Deus diante das adversidades, nós podemos também ver que lá em Mateus capítulo 6, também nos versos 25 a 34, uma célebre passagem que nós conhecemos. Por isso vos digo, não andeis o que? Ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de... Não é a vida mais do que o alimento, e nem o quê? O corpo mais do que as vestes. Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Jesus sabia qual eram as vestes de Salomão. E ele disse que nem os lírios do campo jamais poderiam ser comparados com as vestes de Salomão, porque os lírios se vestiam de forma muito mais excelente. Esse Deus, irmãos, que veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã o quê? É lançada no forno. Quanto mais a vós outros homens de pequena fé. E continua o Senhor Jesus clareando, abrindo a mente daqueles que ouviam a respeito do reino dos céus. E ele continua dizendo, portanto, não vos inquieteis, dizendo, amanhã o que comeremos, o que beberemos, ou o que diz a sua palavra aí? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Complementando, repetindo, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, todos juntos? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Muitos acontecimentos em nossas vidas trazem muitas perguntas. A mais comum é por que isto está acontecendo comigo agora? Justamente agora, porque eu estou vivendo essas adversidades na minha família, na minha empresa, no meu negócio, no meu casamento? Por que eu estou vivendo essas adversidades na minha saúde, na minha família, no meu local de trabalho? Eu não prospero, tenho brigas, tenho dívidas, conflitos. São perguntas que nos inquietam como seres humanos e como pecadores que somos, seres mortais diante das adversidades. Quem sabe você entrou aqui nesta noite e diante de você estão grandes adversidades, das quais você tem feito algumas perguntas. Atendia no gabinete algum tempo atrás, alguns minutos atrás, um pai falando acerca do filho, e ele dizia de algumas perguntas que ele fazia em casa para si mesmo e para com Deus. E uma das perguntas me chamou a atenção, é que via o seu coração: será que vale a pena estar na igreja? Será que vale a pena continuar a minha jornada com Cristo? Porque eu estou vivendo tudo isso, e a cada dia que eu busco mais, parece que as adversidades e os conflitos aumentam. Nós somos levados a fazer muitas perguntas. Quem sabe nesta noite você entrou
ou quem sabe nos ouve pela transmissão via internet, esteja enfrentando lutas e adversidades e necessita de uma palavra de Deus, de encorajamento, de fé, para prosseguir na sua caminhada cristã. Eu quero ler com você o testemunho de um irmão nosso, que viveu um grande dilema em sua vida. E quais foram as suas perguntas que ele fez para Deus? Você pode abrir a sua Bíblia em Jó, capítulo de número 29, verso de 1 a 6. Jó, capítulo 29, verso de 1 a 6. Prosseguiu Jó no seu discurso e disse: versículo 2, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas, como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda. Todos juntos o versículo de número 5. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus filhos em redor de mim, quando eu lavava os pés em leite, e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Volta um pouquinho, vamos para o 23, verso 1. Jó fazia perguntas. Você talvez esteja com algumas perguntas. Versículo 23, verso 1 a 4. Respondeu, porém, Jó: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado. A queixa de quem, irmãos? De um revoltado. Ai. Eu sei que isso não acontece conosco, mas com Jó aconteceu. Mas vamos caminhando a nossa vida. Ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Se soubesse onde o poderia achar, então eu me chegaria ao seu tribunal. Eu exporia ante ele a minha causa e encheria minha boca de argumentos. Mas nós somos assim, tem hora, irmãos. Como nós temos perguntas. Jó tinha saudades do passado, se eu pudesse voltar. Jó, eu tinha proteção, hoje Deus não me vê, Deus não está vendo o que está acontecendo. Eu era amigo de Deus e era abençoado, e hoje ele está ausente. Deus não está mais presente comigo. Eu era feliz ao lado dos meus filhos, agora que eu não estou ao lado de Deus, que Deus afastou-se de mim, eu vejo a dor e a angústia. Eu gostei de uma palavra que o pastor Otávio pregou há 15 dias atrás, sobre uma releitura que ele estava fazendo de algumas mensagens que ele estava pregando, ou alguns textos bíblicos. Eu quero usar essa linguagem que eu ouvi da sua ministração, dizendo que Jó fez uma leitura espiritual da sua relação com Deus. Irmãos, cuidado com a leitura que você está fazendo da sua vida no atual momento que você está vivendo. Porque o teu momento não define o futuro que Deus tem para a sua vida. A leitura de Jó era uma leitura turva. Ele estava vendo Deus de longe. Ele não conseguia enxergar o eterno como ele era. O que Deus diz na sua palavra a seu respeito
é o que você tem que considerar como válido para a sua vida. Não aquilo que as adversidades e os conflitos, as angústias estão declarando, porque elas mentem a respeito de Deus. Elas dizem: aonde está o teu Deus? Elas dizem: o teu Deus está demorando. Mas um evento apenas da perca dos bens materiais, perca dos filhos, o evento de uma lepra incurável, uma adversidade que o fez enxergar que Deus não era seu amigo. E quando me acontece algo de mal, Deus me abandonou. Deus está cego, Deus está surdo. Mormente, irmãos, nós somos pegos de surpresa pelos acontecimentos da vida. Jó experimentou uma adversidade que ele não tinha dimensão de onde essa adversidade começou. Eu e você hoje lemos o livro de Jó, que é considerado um dos livros mais antigos da história. Inclusive, o livro de Jó, ele é atribuído a um período pré-Moisés, muito antes de Moisés, mas algo que revela o caráter de Deus. Deus, ele estabeleceu uma relação de confiança com o ser humano. Ele disse: o meu servo Jó. Tens visto o meu servo Jó? E o inimigo fez uma pergunta, relatou: mas se o Senhor tirar a mão, ele te abandona. Mas Deus, como tem domínio dos céus, da terra, de tudo, ele permitiu que Jó fosse tocado em algumas áreas. Mas o Deus eterno não perdeu o controle da história. Ele estava presente na vida de Jó, controlando todos os acontecimentos, e somente um Deus tão grande como o nosso, um Deus de providência divina, poderia entrar na história de Jó e mudar a história dele. Por mais que em algum momento da vida dele, ele se sentisse distante de Deus, eu quero aqui aplicar a sua vida nesta noite. O teu Deus não está distante de você, em face das grandes adversidades que você e eu temos enfrentado. À medida que as pressões e adversidades crescem, perdemos a consciência da presença, da existência, da soberania e da providência de Deus. Mas Jó, em um determinado momento, como nós conhecemos a história, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ele creu, ele confiou, ele redobrou a sua fé no Senhor. E diz o Senhor que Deus multiplicou o estado de Jó. Deus transformou o cativeiro de Jó, lhe dando o dobro, muito mais do que ele possuía. Eu creio que este Deus de providência está muito preocupado com seus filhos. O desejo de Deus jamais é fazer com que estas angústias, tribulações e adversidades que você e eu estejamos passando neste momento, é fazer com que você se distancie dele, jamais. Mas o eterno Deus, ele já enviou a providência, ele já enviou o escape. Assim como na vida de Jó, ele manifestou a provisão antes que esta provisão existisse. Eu creio que também, na sua vida, na minha vida,
Deus já preparou as soluções que hoje nós não temos. Que possamos nessa noite sairmos daqui com a convicção de que, independente do que ocorrer na minha história, jamais me separarei do amor de Deus. A palavra vai nos dizer em Romanos capítulo 8, verso 35 a 39, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem irmãos, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar. O termo providência divina tem a ideia bíblica de uma ação contínua de Deus na história. Irmãos, é muito lindo perceber que Deus te criou como criatura divina. Mas Deus te criou e colocou no ambiente onde havia todas as condições favoráveis para que você vivesse, para que você se reproduzisse e para que você continuasse diante desta habitação. O problema foi que o pecado original, o qual a serpente, ali conduzindo Eva, Adão a pecar, tentando, tirou o homem desse jardim e, por consequência, nós vivemos sobre o poderio e o poder da morte. Mas o eterno Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, no seu plano divino, ele já estabeleceu a salvação, mesmo com a ordem do pecado sendo estabelecida. Incrível é perceber que este ato de provisão de Deus já estava estabelecido antes mesmo de nós existirmos. A palavra de Deus, ela vai declarar que em Jó, capítulo 10, verso 12, vida e misericórdia me tens concedido, e a tua providência me tem conservado o espírito. Havia em Jó a consciência desta providência de Deus. Irmãos, este tema da providência divina, ela não pode ser confundida com um atributo da soberania de Deus, até porque a soberania de Deus, ela tem ideia de um Deus absoluto, o Deus Todo-Poderoso. Mas quando tratamos aqui da providência divina, ampliamos esse Deus soberano e trazemos à nossa compreensão o Deus que não somente cria, que é soberano, mas um Deus que cuida, um Deus que ajuda, um Deus que ampara, um Deus presente, um Deus que cria, se preocupa, que vê, que provê, um Deus que está conosco do início, no meio e no fim. É tão lindo este mistério de que, se nós estamos aqui, é por causa de um ato do amor de Deus em enviar seu Filho Jesus para morrer naquela cruz e nos tirar do estado de miséria e de pecado que nós estamos. Há 31 anos atrás, eu estava assim. Vivia sobre a égide
deste mundo, do pecado. Mas ele um dia usou uma jovem numa praça bíblica, e aquela jovem chegou perto de mim. Eu havia saído de uma igreja que eu havia visitado, e aí nós fomos para uma praça pública. Incrível, ela chegou perto de mim e falou assim: você já ouviu falar de Jesus? Eu falei: Jesus? Quem é Jesus? Ela falou assim: olha, eu só lembro disso, pastor Otávio. Jesus é maior do que essa árvore. Ela só falou isso. Jesus é maior do que essa árvore. Mas quando eu me voltei para a minha vida de pecado, havia uma dor no coração e uma vontade de ler a Bíblia. Não entendia, uma vontade de ler a Bíblia. Eu falei: alguma coisa aconteceu em mim. E eu fui percebendo que havia o Deus eterno, aquele Jesus que aquela jovem falou, ele entrou dentro do meu coração, porque o meu coração se abriu. E eu quero aqui dizer para os irmãos que eu só estou aqui porque esta graça, este favor e esta providência de Deus me alcançou. Porque cremos, irmãos, que o Senhor conhece todos os fios de cabelo da nossa cabeça, todos os acontecimentos da história. Como dizia um pensador, não há uma partícula desse sistema criado que Deus não esteja dentro dele e tenha domínio sobre ele. Por isso, eu quero aplicar esta palavra aos nossos corações nesta noite, te convidando a compreender que, independentemente das lutas e adversidades que você esteja passando, o teu Deus, aquele que te tirou do império das trevas e vos transformou para o reino do Filho do seu amor, ele tem um propósito para a eternidade, para com a sua vida. Pastor, é 8h30? Não. Eu estou aqui. Irmãos, então nós podemos aprender que este Deus é um Deus de providência. Eu quero relatar, falamos sobre o dilema de José, de Jó. Agora quero tratar sobre a providência de Deus na história de José, muito rápido. Em Gênesis 45, verso de 4 a 10, a Bíblia vai dizer que disse Jó a seus irmãos. Gênesis 45, de 4 a 10. E aqui eu quero destacar as causas primárias e as causas secundárias no plano da provisão de Deus. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de... Porque já houve 2 anos de fome na terra, ainda restam quantos, irmãos? 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. E Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão. Assim não foste vós quem me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, o Senhor e toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, dizei-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não demores,
Vocês vão habitar na terra de Gósen, estarás perto de mim, tu e teus filhos, os filhos de teus filhos, e os teus rebanhos, o teu gado, e tudo quanto tens. E aí te sustentarei, porque ainda haverá quantos anos? Para que não te empobreças, tu e a casa, e a tua casa e tudo o que tens. Irmãos, eu quero te convidar nesta noite a compreender que melhor é o fim do que o começo. Às vezes, nós não entendemos a forma como Deus age. O José tinha um sonho, sonhava, era um sonhador. Seu pai o amava, uma estola, uma veste preferencial. Seus irmãos o odiavam. Mas de repente um deles teve uma ideia. Vamos matá-lo? Mas o outro irmão disse, não vamos matá-lo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos vendê-lo para havia um grupo de mercadores que eles iam para uma região e vamos vendê-lo. Lançou ali num buraco e depois o venderam. E ali José foi trabalhar na casa de um oficial. E ali a mulher se engraçou com ele, foi preso na prisão. Ali se tornou chefe. Depois Deus lhe deu o dom de revelações. Olha a história, meu irmão. Olha que mistério. E ali Deus lhe deu a honra de revelar mistérios, revelar sonhos, e de repente ele foi junto àquele governante, revelou o sonho, e pela sua muita sabedoria foi alçado a governador. Mas José entendeu que o motivo pelo qual isso tudo aconteceu era para a preservação da vida, da sua geração, dos seus irmãos, da sua família. E andar na dimensão da providência de Deus, em compreender esse atributo divino, é muitas das vezes, irmãos, andarmos diante das adversidades com os olhos vendados, como diz Hebreus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A convicção de fatos que não. Eu creio que cada um de nós, Deus tem uma história de providência. Eu creio que Deus tem vidas para preservar através das nossas vidas. Eu creio que existem pessoas que serão salvas por causa das nossas vidas. Nós estamos neste ambiente espiritual, neste ambiente de milagres, e Deus vai te usar com um propósito. Em algum lugar, na história de alguma pessoa, Deus tem prazer em usar. Deus usou José. E Deus também quer te usar. Muito além do dilema de Jó, muito além da providência de Deus, através da história de José, e aqui eu vou finalizando a providência de Deus em nossa redenção. Atos 2, 22, a palavra do Eterno vai descortinar aquilo que está no coração de Deus a respeito da nossa redenção.
Deus tem seus mistérios. Tem coisas que nós não podemos mais perguntar o porquê, mas para quê. Diz assim a palavra do Eterno, 2, 22 e 23. Varões israelitas, atendei agora estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós os matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. O que Pedro estava ali naquele momento glorioso, diz a palavra que o ambiente era quando o Espírito Santo estava descendo. E havia manifestação de línguas, o poder de Deus estava de forma extraordinária. Mas Deus usou o Pedro para descortinar, para trazer aquilo que de fato havia no contexto da providência de Deus para a nossa redenção. Irmãos, Jesus não morreu na cruz simplesmente porque Judas o traiu, porque os judeus o entregaram a Pilatos para que fosse julgado, pregado em madeiro. Mas Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, diz que este era um plano já determinado antes. Deus já sabia. Esse desígnio, esse projeto já estava estabelecido. Somente, irmãos, um Deus que é amor pode ter misericórdia da sua criação. E por isso, somente um Deus poderia encarnar e salvar a humanidade do seu pecado e da sua desobediência. Deus tem o controle da história. Ele tem o melhor. Cristo não morreu em vão. A providência de Deus se manifesta e está agindo em nosso favor. O plano divino após a queda está aqui totalmente esclarecido, ou seja, o pecado do homem, já havia um projeto, um plano para o ser humano. Isso significa que o amor de Deus é a essência dele. Ele é amor. Mesmo ele criando o ser humano e o ser humano se afastando dele, mas ele enviou o seu Filho amado para morrer, para encarnar em nosso lugar e nos dar a oportunidade de vivermos a eternidade. Agora eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 28, verso 18 a 20. Mateus 28, verso 18 a 20. Jesus, aproximando-lhe, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi no céu. Jesus é o Supremo, ele tem autoridade sobre nós. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até... Eu termino essa parte dizendo que nós temos uma missão como filhos, como homens e mulheres vocacionados pelo Senhor. Aquele que tem autoridade, que te criou, aquele que te chamou,
aquele que enviou o Espírito Santo, e esse Espírito Santo atua na conversão, te convencendo do pecado. Ele também está aqui nesta noite com autoridade para dizer que nos confiou a missão de orar, a missão de santificar, a missão de ler a palavra, mas a missão de pregar a transformação dele para esta terra. Nós somos agentes de transformação. O Deus eterno estabeleceu a igreja como um agente de transformação desta terra. Ainda que ele use, irmãos, anjos, arcanjos, querubins, serafins, no cumprimento da sua missão, o Espírito Santo está agindo de forma sobrenatural na terra, mas Deus, ele necessita para agir na terra de um elemento natural, que é o ser humano. Ele pode agir independente, como usou um animal para falar com Balaão. Mas Deus se interessa, tem anseio, e te diz nessa noite: vai pregar o Evangelho. Vai pregar a minha palavra. Ore, leia a palavra, jejue. Mas o meu desejo é que este evangelho que o meu filho trouxe à terra seja levado a todas as pessoas. Esta verdade não pode ficar somente conosco. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 12, diz que os anjos prescrutam, ou anelam, anseiam. Mas Deus deu a missão ao seu povo. Você e eu somos os agentes de Deus na terra. Deus é soberano, Ele tem providência de salvação para a humanidade. E Ele quer usar a sua igreja. Não sejamos omissos. A nossa ação em evangelizar, em ganhar almas, corrobora com a ação do Espírito Santo em convencer o pecador. Romanos 10, verso 14 e 15, você não precisa abrir. Você já sabe, de cor e salteado. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como ouvirão se não há? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Irmão, quem convence é o Espírito Santo. Mas quem fala é a igreja. Quem fala é... Eu quero finalizar mesmo, contando a história de como eu e você podemos ser agentes de transformação no plano da providência divina de Deus na terra. Eu era um missionário no norte do país e ajudei na implantação de uma igreja como missionário, e ardia no meu coração o amor pelas almas. E missionário, ou aquele que é vocacionado por Deus, não tem outra alternativa senão a obedecer à ordem do seu Senhor. E eu pegava a minha maletinha e eu saía pelas ruas, dentro daquele contexto. E um certo dia eu bati na porta de uma casa, chão batido de terra, casa muito velha, madeira, e ali eu encontrei dois velhinhos, o irmão José e a irmã Maria. Eles eram muito pobres, mas porém carismáticos, amáveis. E no momento que eu pude estar com eles, eu entrei, sou missionário, queria conversar com vocês, trazer uma palavra.
adentrei a casa deles e pude falar do plano da redenção através de Cristo Jesus. E para minha surpresa, por mais que eram pessoas idosas, 75 anos, quem sabe até 80 anos de idade, mas eles receberam a palavra do Senhor. E como eu fiquei feliz, porque depois da semana que sucedeu, eles foram para a casa de Deus. Irmãos, roupas rasgadas, simples. A irmã Maria também não tinha nem roupa direito. Mas foram para a casa do Senhor, foram batizados. Mas não demorou muito tempo, a irmã Maria tinha uma ferida no seu pé. E aquela ferida, por muito tempo, não cicatrizava. E aí, a irmã Maria foi levada para o hospital. E chegando lá, não tiveram jeito. Tiveram que amputar metade da perna da irmã Maria. Mas, a igreja de oração, depois ela voltou. E depois daquele período eu fui transferido para Mato Grosso. Eu fui para outra igreja, na implantação de outro ministério. E eu tive conhecimento que a irmã Maria teve que voltar para o hospital, porque ela tinha diabetes. E ela não sabia, porque os antigos, eles não se preocupavam tanto em fazer exames. E aí eu recebi a notícia que a irmã Maria morreu, faleceu. E quando eu estava preparando esta mensagem, no meu coração eu chorava, ali lágrimas, dentro do meu coração, eu estava muito emocionado, porque a irmã Maria está na eternidade com Deus. O irmão José está na eternidade com Deus. Irmãos, isso é muito precioso. A Bíblia declara que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Eu quero te convocar nesta noite. Quem sabe Deus quer te usar para salvar a vida de alguém. Você pode usar uma estratégia. Você pode levar um pedido desse de oração da nossa igreja. Dizer, você tem algum motivo de oração que eu possa orar por você? Porque eu tenho a plena certeza que assim como Deus me usou para a vida da irmã Maria, Deus também pode te usar para que o plano de redenção e providência de Deus se concretize nesta terra. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus te abençoe. Glória ao nome do Senhor.